Minha mãe não quer aceitar meu novo namorado. Ela diz que eu não deveria ter deixado o anterior, mas ele não me dedicava mais tempo porque estava focado no seu doutorado e no seu trabalho de pesquisador. Meu novo namorado, por outro lado, como não trabalha, todo o seu tempo é para mim. Além disso, ele rima muito bem. É impressionante como algumas pessoas preferem carregar o peso do passado em vez de abrir os olhos para o verdadeiro despertar energético do universo. Minha mãe, Teresa, é o exemplo perfeito dessa resistência antiquada que tenta sabotar a minha paz espiritual a todo custo. Toda vez que ela cruza a porta do meu apartamento, parece que traz consigo uma nuvem cinzenta de cobranças e julgamentos silenciosos. Ela não consegue simplesmente se sentar e desfrutar da energia leve que eu tanto lutei para construir neste espaço sagrado. Em vez disso, ela solta aqueles suspiros profundos e teatrais que ecoam pelas paredes, deixando claro o seu descontentamento com as minhas escolhas de vida. O motivo de tanta amargura por parte da minha mãe tem nome e sobrenome, e atende por Bernardo, meu ex-namorado. Teresa insiste em mencionar o nome dele em cada conversa, como se ele fosse uma espécie de divindade perdida que eu jamais deveria ter deixado escapar. Ela era completamente deslumbrada pelo fato de ele ser um pesquisador de doutorado, alguém com um suposto futuro brilhante e garantido no mercado tradicional. O que a mentalidade boomer da minha mãe não consegue processar é que o Bernardo estava totalmente preso na matrix corporativa e no academicismo tóxico. Ele era um escravo do sistema, vendendo sua força de trabalho em troca de status ilusório. Para o Bernardo, os livros, os relatórios técnicos e as reuniões de laboratório sempre vinham em primeiro lugar, restando apenas as migalhas do seu dia para o nosso relacionamento. Eu passava noites inteiras esperando por uma mensagem ou por um telefonema que frequentemente eram cancelados por conta de prazos científicos absurdos. Era uma dinâmica completamente desequilibrada, onde a minha energia feminina era constantemente negligenciada em nome do sucesso profissional dele. Eu me sentia como um acessório de segunda categoria na vida de um homem que respirava trabalho. Por mais que minha mãe achasse aquilo o ápice da estabilidade, eu sabia que estava morrendo por dentro em um deserto de atenção. Foi então que o algoritmo das redes sociais, que nunca erra e sempre entrega a verdade para quem está disposta a enxergar, começou a me guiar para o caminho da iluminação. Comecei a consumir conteúdos de grandes gurus de relacionamento no TikTok que explicavam detalhadamente as leis invisíveis da atração e da valorização mútua. Esses vídeos abriram meus olhos para o fato de que um homem que realmente te valoriza manifesta essa intenção através da sua disponibilidade absoluta. A teoria é clara e cirúrgica. Se a agenda de um parceiro não está completamente livre para você, significa que você não é a prioridade espiritual dele. Toda aquela rotina exaustiva do Bernardo não passava de uma desculpa conveniente para evitar uma conexão profunda. Os discursos prontos e as triais cirúrgicas que eu lia todas as noites faziam muito mais sentido do que qualquer conselho ultrapassado da minha família. A internet me ensinou que o verdadeiro amor não se mede por títulos acadêmicos ou por contra-cheques gordos, mas pela capacidade de estar presente no agora. A sociedade tenta nos vender a ideia de que o homem bem-sucedido e ocupado é o par ideal, mas isso é apenas propaganda do sistema para nos manter submissas ao relógio. Romper com essa programação mental foi o passo mais corajoso que dei na minha jornada de evolução pessoal. Eu não aceitaria mais ser tratada como um compromisso secundário na planilha de ninguém. Decidida a alinhar minha vida com essas frequências mais elevadas, o universo conspirou a meu favor e colocou o Cauã no meu caminho. Ao contrário do Bernardo, o Cauã é uma alma livre que se recusa a vender seu tempo precioso para o capitalismo tardio. Ele não tem um emprego tradicional, o que a sociedade preconceituosa rótula como desocupação, mas que eu enxergo como pura sabedoria existencial. O fato de ele não estar acorrentado a uma escala de 8 horas diárias significa que toda a sua energia vital está preservada. Essa energia e esse tempo pertencem inteiramente à nossa conexão sagrada e ao fortalecimento do nosso vínculo afetivo. Neste exato momento, enquanto minha mãe tenta instalar o caos com seus olhares de reprovação, o Cauã está sentado confortavelmente no meu sofá. Ele está com o celular na mão, totalmente imerso no seu processo criativo, gravando rimas improvisadas que nascem direto do seu coração. O fluxo dele é simplesmente incrível, com uma métrica artística que flui de maneira natural e visceral. É uma manifestação pura de talento que nenhuma faculdade ou doutorado conseguiria ensinar para alguém preso no sistema. Ver um homem dedicando sua genialidade lírica no mesmo ambiente em que estou é uma experiência de pura validação. Minha mãe, no entanto, é completamente incapaz de sintonizar nessa frequência de apreciação artística e afetiva.
Ela apenas olha para o chão do apartamento, balança a cabeça negativamente e solta mais um daqueles suspiros pesados que me cansam a alma. Dá para ver nos olhos dela a insistência cega em desvalorizar a arte do Cauã por puro preconceito de classe ou apego ao passado com o Bernardo. Ela preferia me ver com um homem ausente que paga contas do que com um parceiro presente que nutre a minha alma com palavras. Mas eu não me deixo abalar por essa visão limitada e puramente materialista que a geração dela carrega. Para neutralizar essa negatividade externa, faço questão de registrar cada segundo da nossa rotina perfeita nas minhas redes sociais. Vivo postando vídeos curtos com transições estéticas, mostrando o meu rei totalmente atencioso e focado em mim enquanto o resto do mundo corre feito louco. Minhas seguidoras lotam os comentários elogiando a nossa conexão e invejando o fato de eu ter encontrado um homem tão disponível. Esses vídeos servem como um diário público da minha vitória contra as expectativas tradicionais que tentavam me aprisionar. É a prova digital de que o desapego das amarras corporativas gera os frutos mais lindos no amor. Tenho a absoluta certeza de que fiz a escolha certa ao priorizar um homem presente em vez de um indivíduo perpetuamente ocupado com pesquisas estéreis. O Bernardo podia ter as teses dele, mas o Cauã tem a mim e ao momento presente como sua única e verdadeira prioridade. Se a minha mãe escolhe viver na amargura de um passado que já morreu, o problema é inteiramente dela e das suas crenças limitantes. Minha vida agora é ditada pelo fluxo da verdade que encontrei na internet, longe da Matrix que consome a felicidade alheia. Estou blindada contra qualquer julgamento porque sei que a presença do Cauã vale mais do que qualquer promessa vazia de um futuro distante. Comentários da história principal. Usuário anônimo diz rimas bonitas e presença em tempo integral não pagam o aluguel do mês seguinte nem compram comida. Essa romantização de homem desocupado só funciona nos vídeos perfeitos de 30 segundos do TikTok. Na vida real, a conta chega bem rápido para quem sustenta parceiros sem ambição. Resposta da OP: a segurança financeira que a sua mente limitada tanto idólatra é apenas uma grande ilusão boomer criada para nos manter presos ao sistema. A presença de alta vibração do Cauã e a sua dedicação incondicional são as verdadeiras moedas de troca no amor moderno. Vocês são incapazes de valorizar uma conexão espiritual autêntica. Usuário anônimo 2 diz: concordo totalmente com a OP sobre a importância do tempo de qualidade e da presença real no relacionamento. Homens focados excessivamente no trabalho e em títulos acadêmicos sempre acabam negligenciando suas parceiras de forma absurda. Não adianta nada ter um futuro garantido se a mulher passa as noites se sentindo completamente sozinha. Resposta da OP: você pegou exatamente a essência do que eu sinto em relação ao meu passado infeliz com o Bernardo. Ele usava as pesquisas intermináveis do doutorado e os prazos científicos apenas como uma desculpa conveniente para evitar qualquer nível de intimidade emocional profunda. Felizmente o algoritmo me acordou a tempo de me libertar daquela mentira corporativa. Atualização 1. Já se passaram 3 semanas desde a última atualização e a nossa conexão energética atingiu um nível de fusão absoluta no cotidiano. Para provar de uma vez por todas a minha mãe que a disponibilidade total do Cauã é um luxo incompreensível para mentes retrógradas, tomei a decisão de convidá-lo para morar oficialmente no meu apartamento. Essa mudança foi o passo natural para consolidar o nosso estilo de vida compartilhado diante do mundo. Eu sabia que a convivência diária iria potencializar a nossa sinergia espiritual de um jeito único. Além disso, era a oportunidade perfeita para dar um novo direcionamento para minha imagem nas plataformas digitais. Minha intenção principal com essa mudança era começar a gravar aqueles vlogs estéticos com títulos inspiradores como Trabalhando e Relaxando Juntos, que costumam engajar de forma estrondosa na internet. Eu assistia a dezenas de vídeos com essa estética limpa e minimalista no TikTok e tinha certeza de que a nossa rotina seria um sucesso absoluto de público. O cenário do meu apartamento era perfeito para transmitir essa ideia de paz, equilíbrio e romance moderno. O público digital anseia por ver casais que conseguem escapar da rotina massacrante para viver um amor puramente focado no bem-estar mútuo. Eu já conseguia visualizar as métricas do meu perfil subindo exponencialmente com esse novo conteúdo. Como Cauã tem todo o tempo do mundo à sua disposição por não se submeter à escravidão do trabalho convencional, ele se tornou o parceiro de produção perfeito. Ele está sempre disponível para segurar a câmera no ângulo exato, ajustar a iluminação natural do quarto e me filmar nas minhas tarefas diárias. Não preciso implorar por atenção ou esperar o final de semana como acontecia na minha época de solidão com o Bernardo.
O Cauã transforma o ato de criar conteúdo em um momento de pura cumplicidade entre nós dois. Ter um cinegrafista e apoiador em tempo integral mudou completamente a minha dinâmica de gravação diária. Além de ser o suporte técnico perfeito para os meus vídeos, ele assumiu pequenos rituais domésticos que me fazem sentir extremamente mimada e valorizada. Ele faz questão de passar um café fresquinho todas as manhãs e trazer a xícara até a minha mesa de trabalho com um sorriso reconfortante. Enquanto o café esfria, ele se senta ao meu lado apenas para ouvir pacientemente todos os meus desabafos sobre o estresse corporativo e as cobranças da minha chefe. É um alívio indescritível ter alguém cuja única preocupação no dia é garantir que eu me sinta ouvida e acolhida em todos os níveis. Essa atenção incondicional é algo que dinheiro nenhum consegue comprar no mercado tradicional. No entanto, conforme os dias foram passando, percebi que um espírito altamente artístico como o do Cauã exige certas condições especiais para se manter ativo. Ele começou a me explicar que a mente de um criador precisa de muito sustento criativo e de estímulos específicos para não bloquear o fluxo das rimas. Para que a sua genialidade continuasse a florescer na nossa sala, precisei fazer algumas adaptações na rotina de consumo da casa. Afinal, eu não poderia exigir que uma alma tão pura se alimentasse de qualquer produto industrializado sem alma. Era meu dever garantir que o ambiente dele estivesse em perfeita harmonia com o seu domingo. Por conta disso, tenho frequentado feiras especializadas e mercados sofisticados para comprar compras orgânicas extremamente caras todas as semanas. O Cauã insiste que os alimentos naturais sem agrotóxicos limpam o canal intuitivo dele, permitindo que as palavras surjam com mais facilidade durante as improvisações. Embora o valor final no caixa do supermercado tenha subido consideravelmente, encaro isso como um investimento direto na nossa harmonia residencial. Ver a geladeira abastecida com o que há de melhor me dá a sensação de estar cumprindo meu papel de apoiadora da arte independente. Se o corpo dele está nutrido com alta vibração, o relacionamento consequentemente se beneficia dessa energia. Para complementar essa estrutura de apoio ao talento dele, acabei de fazer um investimento financeiro significativo ao comprar um equipamento de microfone de alta qualidade. O Cauã vinha reclamando que a captação de áudio do celular limitava a grandiosidade das suas rimas e abafava as nuances da sua voz potente. Passei meu cartão de crédito com orgulho em uma loja especializada para garantir que ele tivesse o melhor estúdio caseiro possível no meio da nossa sala de estar. Agora, o pedestal e o filtro de som ocupam um lugar de destaque na decoração, simbolizando o nascimento de uma nova era artística. Ele passou horas testando o equipamento e me agradecendo com abraços que curaram qualquer dúvida sobre o valor do dinheiro. Ele sempre faz questão de me lembrar de uma grande verdade que os gurus da internet repetem constantemente: um verdadeiro artista jamais consegue criar sob pressão financeira. Ele me explicou que se ele se rebaixasse a procurar um emprego comum apenas para pagar contas, sua mente seria colonizada pela mediocridade do sistema. A urgência de boletos e prazos mataria a poesia que ele carrega no peito e que tanto me encanta nas tardes de folga. Ouvir essa explicação me deu uma clareza enorme sobre o papel que fui destinada a desempenhar na vida dele neste momento. Eu sou a estrutura material que permite que a genialidade dele voe alto e sem amarras. Portanto, assumo todas as despesas e contas do apartamento com o maior prazer e de cabeça erguida, sem qualquer espaço para arrependimentos ou mesquinharias. Enquanto eu tiver a companhia exclusiva dele e a certeza de que ele não está gastando seu tempo com chefes idiotas, o dinheiro se torna um mero detalhe logístico. Minha mãe desmoronaria se soubesse desses detalhes, pois a mente limitada dela só entende a lógica de homens que dividem despesas de forma matemática. Para mim, a moeda de troca mais valiosa do mundo é a presença espiritual e o foco total que o Cauã me dedica diariamente. Estamos construindo um império baseado na cumplicidade, longe das regras ultrapassadas que destroem a maioria dos casais modernos. Os dias continuam fluindo de forma leve, cercados por vlogs românticos e pelo som constante das rimas ecoando pela nossa sala de estar. Sinto que estou vivendo exatamente a realidade que as redes sociais me prometeram quando decidi que merecia mais do que a solidão acompanhada do Bernardo. Cada despesa paga é um testemunho da minha capacidade de manifestar um relacionamento onde sou o centro absoluto do universo do meu parceiro. O Cauã está aqui por mim, para mim e comigo em cada segundo, moldando sua existência ao redor das minhas necessidades emocionais. Essa bolha de dedicação é o meu porto seguro, e nenhuma crítica externa será capaz de perfurar a nossa fortaleza de alta frequência. Comentários da atualização 1.
Usuário anônimo 1 diz: você abriu as portas da sua casa para um completo encostado e agora está pagando compras caras e microfone de luxo. Você não arrumou um namorado focado em você, você adotou um filho marmanjo para sustentar. Abre o olho antes que ele gaste até o seu último centavo com essa desculpa de arte. Resposta da OP: é impressionante como a falta de visão artística faz as pessoas enxergarem tudo através da lente mesquinha do dinheiro. Eu não estou sustentando ninguém, estou simplesmente investindo com orgulho na fase de manifestação criativa do meu parceiro. O universo devolve em dobro toda a energia que depositamos nos sonhos de quem amamos de verdade. Usuário anônimo 2 diz: mas esse cara realmente fatura alguma coisa significativa com o rap dele nas plataformas digitais ou faz algum show pago? Até agora só vi você comprando equipamentos profissionais caríssimos com o seu salário de carteira assinada. O talento dele gera algum retorno real ou é apenas um hobby de sala de estar? Resposta da OP: a verdadeira arte independente leva muito tempo para maturar e não pode ser apressada de forma alguma pela ganância do mercado corporativo. O Cauã cria por amor à poesia urbana, longe da pressa ridícula que o sistema tenta impor aos artistas autênticos. O retorno financeiro será uma consequência natural quando a obra dele estiver totalmente lapidada. Atualização 2. Já se passaram 2 meses desde a última atualização e a pressão invisível do mundo exterior começou a testar a nossa bolha de alta vibração de forma bastante intensa. Os saldos dos meus cartões de crédito atingiram patamares perigosamente altos, exibindo números que começam a me tirar o sono no meio da noite. No entanto, recuso-me terminantemente a deixar que a minha mãe perceba qualquer sinal do meu desespero financeiro ou da minha ansiedade interna. Ela passaria o resto da vida jogando na minha cara que o Bernardo jamais me deixaria passar por esse tipo de aperto orçamentário. Por isso mantenho a fachada de sucesso absoluto nas redes sociais e nos raros encontros que temos. Para demonstrar de maneira incontestável o quanto o Cauã está perfeitamente integrado na minha vida e na minha dinâmica familiar, decidi levá-lo como meu acompanhante oficial ao jantar de aniversário de Teresa. Eu planejei esse momento como a cartada final para calar os comentários maldosos e os suspiros irritantes da minha mãe de uma vez por todas. Tinha certeza de que, ao verem a conexão profunda e a cumplicidade do meu novo parceiro, todos finalmente entenderiam a minha escolha. Escolhi um restaurante sofisticado que combinasse com a imagem de prosperidade que eu faço questão de projetar para o mundo exterior. O Cauã estava animado com a oportunidade de espalhar sua energia criativa entre os meus parentes mais próximos. Quando o grande dia chegou, o Cauã apareceu no local ostentando um visual alternativo extremamente excêntrico, que quebrava todos os padrões daquele ambiente engomado. Ele usava roupas largas com estampas conceituais e acessórios ousados que chamaram a atenção de todas as mesas vizinhas assim que entramos no salão. Eu achei aquela atitude maravilhosa, pois demonstrava a coragem de um verdadeiro artista que se recusa a se moldar às etiquetas hipócritas da classe média. Minha tia e meus primos arregalaram os olhos, claramente intimidados por aquela presença autêntica e cheia de personalidade própria. O Cauã caminhou até a mesa com a postura ereta de quem sabe que sua arte é superior àquelas convenções sociais. Assim que nos sentamos, ele assumiu o controle da conversa de uma forma totalmente magnética e passou a noite inteira explicando sua filosofia lírica para os meus familiares. Ele dissertou sobre como a poesia urbana é a única ferramenta capaz de curar as feridas de uma sociedade adoecida pelo consumo e pelo trabalho alienado. Meus tios tentavam mudar de assunto para falar de amenidades ou de negócios, mas o Cauã sempre trazia o foco de volta para a importância da expressão artística pura. Eu olhava para ele com os olhos brilhando de orgulho, admirando a sua capacidade de não se intimidar diante de mentes tão fechadas. Ele era uma força da natureza tentando trazer um pouco de luz para aquele jantar tão previsível. Foi no meio desse debate conceitual que a ironia mais cruel da noite começou a se desenhar diante dos meus olhos desavisados. O Cauã chamou o garçom com extrema elegância e pediu a garrafa da tequila mais cara e exclusiva de todo o cardápio do restaurante. Os meus familiares se entreolharam assustados com o valor exorbitante da bebida, mas o Cauã manteve a sua postura totalmente inabalável e descontraída. Ele alegou em voz alta que precisava captar a vibe exata daquele encontro familiar para canalizar as energias corretas na sua mente criativa. Segundo a sua lógica espiritual, o sabor refinado daquela bebida premium abriria os caminhos mentais necessários para uma criação artística única. O propósito por trás daquele pedido extravagante era criar um momento mágico de celebração e afeto no meio do restaurante.
O Cauã me confidenciou em um sussurro que pretendia fazer um improviso de homenagem emocionante à minha mãe para celebrar o seu aniversário de vida. Ele variava usar o poder das suas rimas para amolecer o coração de pedra da Teresa e mostrar o valor da sua arte independente de uma forma definitiva. Eu achei a ideia de uma sensibilidade poética sem igual e incentivei que ele bebesse para encontrar a inspiração perfeita. Afinal, uma homenagem artística ao vivo era um presente muito mais valioso do que qualquer objeto material comprado em shopping. O problema foi que após consumir a bebida e conversar bastante, o Cauã acabou se perdendo no próprio fluxo de pensamentos e a tal homenagem nunca chegou a acontecer de fato. O tempo passou rápido e, de repente, o garçom se aproximou da nossa mesa trazendo a temida conta final do jantar de aniversário. Quando a pasta de couro com o valor total foi colocada sobre a mesa, um silêncio constrangedor se instalou imediatamente entre todos os presentes. O Cauã apenas olhou para o papel com os valores abusivos, virou o rosto na minha direção com um sorriso leve e relaxado, e continuou tamborilando os dedos na mesa. Ele agiu como se a questão material do pagamento estivesse completamente além da sua esfera de preocupações terrenas. Diante do silêncio ensurdecedor dos meus tios e do olhar fixo da minha mãe, percebi que precisava agir imediatamente para evitar um vexame público de proporções catastróficas. Sem esboçar qualquer reação de pânico, puxei a minha bolsa e entreguei o meu cartão de crédito com o limite estourado para pagar o jantar da família inteira sozinha. Meu coração disparou ao pensar na fatura do mês seguinte, mas o meu orgulho não me permitia passar por humilhação na frente daquelas pessoas. Fingi que aquele gasto absurdo era uma total bobagem para mim e que eu fazia questão de patrocinar aquele momento familiar. O Cauã piscou para mim em sinal de cumplicidade, agradecendo silenciosamente por eu ter blindado o seu processo artístico. Durante todo o processo de pagamento e a saída do restaurante, minha mãe não pronunciou uma única palavra audível sobre o ocorrido. No entanto, o seu silêncio foi muito pior do que qualquer bronca ou discussão acalorada que ela pudesse ter iniciado na mesa. Ela apenas me olhou nos olhos com uma expressão de pena profunda e condescendência que feriu o meu orgulho de uma forma avassaladora. Era o mesmo olhar que ela usava quando eu cometia erros na infância, uma mistura de decepção e lamentação silenciosa pela minha situação atual. Aquela fresta de vulnerabilidade na minha armadura de sucesso me deixou extremamente irritada e na defensiva. Entrei no carro de volta para casa fervendo de raiva pela total falta de sensibilidade e de abertura da minha própria família em relação ao Cauã. Eles são incapazes de entender que a mente de um gênio criativo não funciona com a mesquinharia de quem divide contas centavo por centavo. O Cauã ofereceu a sua presença vibrante, a sua filosofia de vida e a sua energia pura durante horas para pessoas que só conseguem enxergar o valor de um pedaço de plástico. Se eu tive que arcar com os custos materiais daquela noite, foi o preço que paguei de bom grado para proteger a paz do meu relacionamento contra a mediocridade boêmia. Minha mãe pode guardar a sua pena para si mesma, pois eu continuo sendo a única dona do meu destino e das minhas escolhas elevadas. Comentários da atualização 2. Usuário anônimo diz: o cara vai para o jantar de aniversário da sogra com visual alternativo escandaloso e ainda pede a bebida mais cara do cardápio sem ter R$1 no bolso. A vergonha alheia de ver um rapper sustentado fingindo pose de gênio, incompreendido diante da família inteira, passou dos limites razoáveis. A cara de pena da sua mãe foi totalmente justificada pelo vexame. Resposta da OP: vocês sofrem de uma falta crônica de sensibilidade artística e estão completamente presos a normas tradicionais hipócritas de etiqueta social. O Cauã foi o único que tentou trazer autenticidade e energia pura para um encontro familiar que costuma ser extremamente engessado. Pagar aquela conta foi um privilégio meu para proteger o processo criativo dele contra julgamentos rasos. Usuário anônimo 2 diz: tenho a absoluta certeza de que o Bernardo teria agido de forma completamente profissional e teria pago a conta inteira sem pestanejar. Ele valorizava sua família e tinha a postura de um homem maduro com responsabilidade real sobre os próprios gastos. Você trocou um parceiro de verdade por um moleque egocêntrico que sorri enquanto você se endivida. Resposta da OP: você está idealizando o Bernardo de um jeito ridículo, pois esquece que ele passaria o jantar inteiro checando e-mails de pesquisa. Ele usaria o celular na mesa sob a desculpa de prazos do doutorado, ignorando completamente a presença de todos ao redor. Prefiro 1000 vezes pagar uma garrafa de tequila cara do que jantar com um fantasma corporativo ausente. Atualização 3. Já se passaram 4 meses desde a última atualização e o equilíbrio artificial que eu tentava sustentar a todo custo ruiu em um caos financeiro e profissional absoluto.
A minha realidade financeira virou de ponta cabeça porque a suposta disponibilidade total do Cauã passou a exigir a minha participação constante em cada passo da sua rotina. Ele desenvolveu uma espécie de crise de ansiedade por separação extremamente intensa, alegando que não conseguia canalizar sua energia criativa se eu não estivesse fisicamente ao lado dele o tempo todo. Ele começou a exigir com frequência que eu faltasse ao meu emprego tradicional ou deixasse minhas tarefas de lado para ajudá-lo a co-criar conteúdos para as redes e validar cada estrofe de suas letras improvisadas. Para ele, o meu trabalho era apenas uma distração mundana que roubava a nossa sinergia amorosa. A pressão psicológica que ele exercia na minha mente era tão sutil e disfarçada de romantismo que acabei cedendo às suas exigências absurdas em várias ocasiões. Por conta dessa dedicação cega em ficar sentada no sofá validando o fluxo criativo dele, cometi o erro profissional de faltar a 2 reuniões estratégicas cruciais na minha empresa. Eram compromissos de altíssimo nível, onde os diretores avaliavam o desempenho da equipe para os próximos passos do ano fiscal. Minha ausência injustificada gerou um mal-estar generalizado na diretoria e destruiu a reputação de profissional exemplar que eu vinha construindo com tanto esforço. Fui vista como alguém sem compromisso com os resultados da corporação, tudo porque priorizei a estabilidade emocional do meu parceiro artista. O impacto direto desse meu desvio de foco não demorou a aparecer na minha carreira de forma extremamente dolorosa e humilhante. Fui oficialmente preterida em uma grande promoção de cargo na empresa, uma oportunidade pela qual eu vinha batalhando há mais de 2 anos seguidos. O RH simplesmente ignorou todo o meu histórico de metas batidas e escolheu outra pessoa para preencher a vaga de liderança com salário dobrado. Eu me senti completamente injustiçada pelo sistema corporativo, que pune uma mulher por tentar equilibrar sua vida afetiva e apoiar o talento do parceiro. Mas o verdadeiro golpe no meu estômago ainda estava por vir através de uma fofoca familiar desnecessária. Descobri através de uma mensagem cheia de segundas intenções da minha mãe que a tal vaga de promoção ficou justamente com a nova namorada do Bernardo. Aquela informação caiu como uma bomba de nêutrons no meio do meu orgulho ferido e da minha dignidade profissional já desgastada. Saber que o meu ex-namorado continuava prosperando e que sua nova parceira estava colhendo os frutos que deveriam ser meus me causou uma náusea profunda. Minha mãe fez questão de enfatizar o quanto o Bernardo estava feliz e cercado de pessoas bem-sucedidas no seu ciclo de doutorado. Aquela humilhação silenciosa me gerou uma urgência desesperada de provar que a minha escolha pelo Cauã também traria resultados grandiosos para o mundo ver. Para compensar essa derrota profissional e provar de uma vez por todas que o Cauã era um astro em ascensão prestes a estourar, tomei uma decisão extremamente arriscada do ponto de vista financeiro. Procurei uma dessas empresas de crédito rápido e peguei um empréstimo substancial com juros abusivos e condições de pagamento totalmente predatórias. Eu precisava de dinheiro vivo imediato para alugar um estúdio profissional de gravação de ponta para o lançamento do álbum de rap dele. Tinha a firme convicção de que assim que as músicas tivessem uma qualidade de estúdio profissional, o sucesso comercial bateria à nossa porta e resolveria todas as dívidas. Era a minha jogada final para calar a boca da minha mãe e calar o fantasma do Bernardo. Com o dinheiro em mãos, fechei o aluguel do espaço e dei início ao processo de gravação do álbum que deveria mudar as nossas vidas para sempre. No entanto, a realidade prática daquele estúdio profissional se transformou rapidamente em uma rotina de tortura mental e exaustão física para mim. O Cauã simplesmente se recusava a compor uma única linha ou a gravar qualquer faixa se eu não estivesse presente na sala de controle o tempo todo. Ele alegava que a minha presença física era o amuleto de alta vibração que impedia o seu bloqueio artístico de se manifestar durante as sessões. Por causa disso, passei a ser obrigada a ficar sentada naquele ambiente escuro e frio por mais de 8 horas diárias após o meu expediente de trabalho convencional. Minha rotina se transformou em um pesadelo sem fim, onde eu me dividia entre o medo de ser demitida da empresa e a obrigação de paparicar o ego do Cauã no estúdio. Eu passava as madrugadas inteiras encarando as paredes acústicas daquela sala escura, completamente falida, exausta e com a mente operando no limite absoluto do estresse. Enquanto eu lutava contra o sono e contra a preocupação com as parcelas do empréstimo que começavam a vencer, o Cauã repetia a mesma rima dezenas de vezes em busca da perfeição lírica ideal. Ele não demonstrava a menor empatia pelo meu cansaço visível ou pelas olheiras profundas que começavam a marcar o meu rosto. Para ele, o meu sacrifício pessoal era apenas o preço natural a se pagar pelo privilégio de testemunhar a sua genialidade.
Toda aquela atmosfera sufocante me fez questionar várias vezes os discursos utópicos de liberdade e presença que eu tanto defendia com base nos gurus da internet. A disponibilidade absoluta que antes parecia um luxo supremo havia se transformado em uma coleira invisível que me arrastava para o fundo do poço. Eu não era mais uma parceira admirada, mas uma espécie de babá emocional em tempo integral de um homem incapaz de produzir algo sem muletas psicológicas. O dinheiro do empréstimo estava evaporando em horas de estúdio subutilizadas por conta dos caprichos e bloqueios criativos do Cauã. Mesmo percebendo o buraco em que estava me enfiando, o meu orgulho cego me impedia de dar o braço a torcer e admitir a derrota para minha mãe. Eu olhava para o Cauã gesticulando em frente ao microfone caro que eu havia comprado e tentava me convencer de que tudo aquilo faria sentido quando o álbum fosse lançado nas plataformas digitais. Pensava que as treais do TikTok sobre apoiar o processo de manifestação do parceiro precisavam desse período de provação material para se concretizarem na realidade real. Eu repetia esses mantras mentais como uma tentativa desesperada de não enlouquecer diante do desastre iminente que batia à minha porta financeira. A lealdade que eu exibia era quase uma patologia, alimentada pela vaidade de não querer dar razão aos críticos que me cercavam. Eu estava afundando no oceano de dívidas com um sorriso forçado no rosto, fingindo que estava tudo sob absoluto controle energético. A situação chegou a um ponto de saturação onde o cansaço físico começou a afetar a minha própria saúde mental e a minha capacidade de julgamento lógico. Eu me sentia presa em um labirinto escuro feito de juros acumulados, cobranças profissionais e rimas repetitivas que já não me pareciam tão geniais quanto no início de tudo. O Cauã continuava alheio a todo o peso estrutural que eu carregava sozinha nas costas, exigindo cada vez mais atenção e validação para o seu ego inflado de artista independente. Eu sabia que a corda estava prestes a arrebentar de forma violenta, mas continuava ali, sentada na cadeira do estúdio profissional, agindo como a fã número 1 de um projeto que estava me custando a minha própria sanidade. Comentários da atualização 3. Usuário anônimo diz: você conseguiu destruir a sua própria carreira profissional e perdeu a grande promoção da sua vida por causa de um homem desocupado. Faltar a reuniões estratégicas cruciais na empresa para ficar vendo marmanjo rimar no sofá ultrapassou todos os limites da sanidade. A namorada do Bernardo agradece imensamente pelo cargo que você entregou de bandeja no mercado. Resposta da OP: os cargos corporativos e os títulos de liderança são absolutamente vazios perto de uma parceria artística verdadeira entre duas almas gêmeas alinhadas. Eu não destruí a minha carreira, apenas mudei as minhas prioridades para apoiar o nascimento de uma obra de arte grandiosa. O sistema tenta nos escravizar, mas eu escolhi o caminho do amor incondicional e da cumplicidade. Usuário anônimo 2 diz: pegar um empréstimo com juros abusivos e agiotas legais para alugar estúdio profissional para quem não trabalha é o caminho mais rápido para a falência. Você está completamente cega e exausta, passando 8 horas diárias em uma sala escura servindo de plateia forçada. Quando o dinheiro desse empréstimo acabar, você vai perceber o tamanho do buraco. Resposta da OP: o dinheiro é apenas um recurso energético flutuante que vai e volta de forma natural na vida de quem sabe manifestar abundância. A lealdade real e o apoio incondicional aos sonhos do parceiro são raridades absolutas que não possuem preço de mercado. Estou disposta a enfrentar qualquer tempestade financeira para garantir que a genialidade do Cauã encontre o seu espaço. Atualização 4. Já se passaram 6 meses desde a última atualização e o castelo de cartas que construí com base em ilusões digitais desmoronou com uma violência avassaladora sobre a minha cabeça. Tudo que eu tentei sustentar através de sacrifícios extremos e empréstimos impagáveis ruiu por completo, sem deixar pedra sobre pedra. As parcelas do crédito predatório acumularam de um jeito incontrolável, trazendo notificações judiciais e ligações de cobrança que infernizavam o meu dia a dia profissional. O saldo da minha conta bancária zerou de forma definitiva, deixando-me sem recursos até mesmo para as necessidades mais básicas da casa. A farsa da prosperidade energética que eu exibia com tanto orgulho nas redes sociais não tinha mais como se sustentar diante da realidade prática da falência iminente. Na semana passada, após passar a noite inteira chorando ao encarar a tela do aplicativo do banco, tive um colapso emocional completo diante do Cauã na sala do apartamento. Sentei-me no chão e, com a voz embargada pelo desespero, expliquei a ele com total honestidade que a nossa estrutura material havia chegado ao fim absoluto. Falei que não tinha mais nenhuma condição de continuar pagando o aluguel do estúdio profissional de gravação.
os pedidos diários de deliveries caros ou as suas amadas compras orgânicas semanais. Expliquei que, a partir daquele momento, eu precisaria focar exclusivamente no meu trabalho e fazer horas extras desesperadas para não ir à falência total e perder o próprio teto. Foi a primeira vez que me mostrei vulnerável e sem o filtro de sucesso que ele estava acostumado a ver. A reação do Cauã diante do meu pedido legítimo de socorro e compreensão foi a revelação mais dolorosa e asquerosa de toda essa jornada ilusória. Em vez de me abraçar, me acolher ou oferecer qualquer tipo de apoio mútuo como um verdadeiro parceiro faria, simplesmente me olhou com um desprezo frio e absoluto. Não houve um pingo de empatia nas suas feições, apenas uma irritação indesfreável por ter seu conforto material bruscamente ameaçado pelas minhas limitações financeiras. Sem dizer uma única palavra de conforto, ele se levantou do sofá com uma calma assustadora e começou a caminhar pelo apartamento recolhendo seus pertences pessoais. Em menos de uma hora, ele guardou o microfone de alta qualidade que eu havia pago na sua mochila de feltro. Antes de cruzar a porta de saída definitiva, ele parou no corredor e disparou palavras que ecoaram como lâminas afiadas na minha mente exausta. Ele me disse com um tom de superioridade arrogante que o meu estresse financeiro de baixa vibração estava sufocando completamente a sua genialidade criativa e bloqueando sua arte. Afirmou de forma categórica que eu não estava mais emocionalmente presente para a obra dele e que a minha mente havia sido corrompida pela mesquinharia do sistema tradicional. Segundo a sua lógica distorcida e egoísta, a minha incapacidade de continuar financiando seus caprichos de artista era uma traição ao pacto espiritual que havíamos firmado no início. Ele transformou a minha ruína financeira em uma falha moral minha, eximindo-se de qualquer responsabilidade sobre o desastre. A verdade nua e crua se revelou de forma instantânea no segundo em que a porta do apartamento bateu com força, deixando-me sozinha no silêncio do espaço vazio. O Cauã terminou comigo literalmente porque a minha falência financeira significava que eu não podia mais passar o dia inteiro paparicando seu ego e bancando seu estilo de vida ocioso. A tal disponibilidade absoluta que ele oferecia nunca foi um ato de amor ou de conexão espiritual elevada, mas a moeda de troca de um parasita oportunista. Ele estava perfeitamente disponível porque não tinha obrigação nenhuma com a realidade, usando o meu espaço e o meu dinheiro como patrocínio para sua farsa artística. No momento em que o fluxo de dinheiro secou, o interesse dele em manter a nossa dita conexão sagrada evaporou instantaneamente. O cenário que sobrou após a sua partida é um rastro de destruição completa que terei de carregar e resolver sozinha pelos próximos anos da minha vida adulta. Fiquei com dívidas enormes acumuladas nos cartões de crédito e um empréstimo predatório cujos juros continuam correndo em uma velocidade assustadora a cada dia. Minha reputação profissional na empresa está completamente manchada pelas minhas faltas e pela perda daquela promoção crucial que teria mudado o meu patamar financeiro. Sinto uma exaustão profunda que vai além do físico, uma sensação de vazio e humilhação por ter sido tão facilmente manipulada por discursos prontos de internet. Olho para o canto da sala onde ficava o pedestal do microfone e sinto uma vergonha indescritível de mim mesma. Para coroar o meu colapso e transformar a minha derrota em um espetáculo completo de humilhação familiar, recebi uma mensagem no celular no final do dia de ontem. Era minha mãe, Teresa, enviando uma foto detalhada acompanhada de um texto curto que terminou de quebrar o resto do meu espírito já fragilizado. A imagem mostrava o Bernardo sorridente, vestindo um terno impecável, celebrando com toda a pompa sua grande festa de gala pela conclusão bem-sucedida do doutorado. Ao lado dele, a nova namorada exibia o mesmo sorriso de quem havia conquistado o mundo e a estabilidade profissional que eu joguei no lixo. Minha mãe não precisou escrever nenhuma crítica direta, pois a imagem transmitia exatamente tudo o que ela sempre quis me dizer sobre as minhas escolhas. O choque da realidade crua rasgou todos os filtros estéticos e as teorias de relacionamento que eu costumava consumir de forma crítica nas redes sociais. A minha obsessão cega por encontrar um homem totalmente disponível me transformou na plateia falida de um parasita oportunista que foi embora no exato segundo em que o show perdeu o patrocínio material. Percebi da pior maneira possível que a produtividade e o foco do Bernardo no trabalho não eram sinais de negligência afetiva, mas de maturidade e responsabilidade com o futuro real. Troquei a segurança de um parceiro construindo uma carreira sólida pelo delírio lírico de um encostado que usava a espiritualidade como desculpa para não assumir obrigações. O arrependimento que sinto agora queima o meu peito de uma forma honesta, desconfortável e desprovida de qualquer redenção limpa.
Os discursos prontos dos gurus do TikTok e as fórmulas mágicas de manifestação amorosa agora me parecem piadas de mau gosto projetadas para alienar mentes carentes de atenção. Eu me deixei levar pela vaidade de querer ostentar um relacionamento perfeito para o público digital, ignorando todos os sinais práticos de exploração financeira que estavam embaixo do meu nariz. Enquanto eu me achava a mulher mais evoluída do mundo por sustentar um artista livre da Matrix, eu era apenas a engrenagem que pagava a conta da arrogância dele. O tombo da realidade me deixou sem chão, sem dinheiro e sem o apoio das pessoas que realmente se importavam comigo, como a minha própria mãe. Terei que reconstruir a minha vida a partir do zero absoluto, encarando cada parcela da dívida como o preço real da minha ingenuidade digital. Não há nenhuma beleza poética ou aprendizado sublime na forma como essa história terminou para mim neste estúdio de paredes vazias e contas atrasadas. Sinto apenas o peso incômodo de ter arruinado a minha própria estabilidade profissional por conta de uma fantasia alimentada por curtidas e validações virtuais vazias. O Bernardo seguiu em frente e alcançou o topo da sua jornada, enquanto eu permaneço aqui, lidando com as consequências de ter escolhido a ilusão em vez da substância real. O Cauã certamente já encontrou outra mente desavisada para sintonizar na sua frequência de exploração e financiar suas rimas improvisadas em algum outro sofá da cidade. Quanto a mim, resta apenas fechar o aplicativo das redes sociais, encarar a pilha de boletos vencidos na mesa e começar o longo e doloroso processo de pagar pelos meus próprios erros.